Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos continuar a série de vídeos críticos ao documentário 1964, Entre Armas e Livros, do Mundo Invertido. Não, quer dizer, do Brasil Paralelo. É que é meio tipo um Stranger Things. Things, a palavra. Things. Ó, manda aquele like, não esquece, hein? Obrigado. O Brasil Paralelo é uma empresa baseada no YouTube e em redes sociais. Tem se dedicado desde 2017 a produzir revisionismo histórico e contar a história não do jeito dos historiadores profissionais, quer dizer, o jeito com seriedade, critério, rigor, debate, mas por meio de um discurso histórico raso, simplista, ultrapassado, para consumo imediato na luta política atual. Quer dizer, uma espécie de fast food histórico, e isso com todo respeito ao fast food. Mas além disso, ele cria uma espécie de escola particular online. Você pagaria por isso? Tem gente que paga pelo conteúdo exclusivo do Brasil Paralelo e pensa que está sustentando uma empresa crítica e independente. Eles dizem que não aceitam dinheiro de governo, mas o trabalho que eles fazem é completamente destinado a dar apoio ao governo atual. Se eu fosse um empresário interessado em aprovar reformas para ganhar mais dinheiro em cima da desgraça dos meus empregados, eu poderia colocar dinheiro no Brasil Paralelo para ajudar a dar apoio ideológico ao governo. É uma forma indireta de financiar políticos, no final das contas. E o pior, tudo isso usando conteúdos históricos de péssima qualidade, mas embalados com um discurso politizado e radicalizado, típico de direita no Brasil nas redes sociais. Bom, esse pessoal faz uma crítica à escola, principalmente à escola pública. O Brasil Paralelo diz que a escola brasileira fracassa por causa das inovações, como as pedagogias ativas, Piaget, Paulo Freire, e que os professores doutrinam os alunos ideologicamente à esquerda. Eles são gente que não pisa em uma escola há décadas. Pedagogias ativas dificilmente pegam. Paulo Freire praticamente não é aplicado. Não existem livros do MEC, mas livros de editoras privadas que são avaliados e comprados pelo MEC. E esses livros ainda são condicionados pela escolha dos professores. Os professores na escola atual são pouco respeitados por alunos e por pais. Daqui a pouco eu vou falar de um levantamento que foi feito em nível mundial e coloca o Brasil nas piores condições, nas piores posições de respeito ao professor. Só que, embora a gente tenha que lembrar que a escola no Brasil vive uma crise, principalmente a escola pública, e tem uma grande série de problemas, os índices educacionais do Brasil vinham melhorando pouco a pouco antes desse apocalipse ideológico e orçamentário que é o governo atual. O que o Brasil Paralelo e esses movimentos em torno dele fazem é um roubo de bandeira. Quer dizer, politicamente e academicamente, vem sendo feito há várias décadas uma crítica à escola, uma necessidade, né, apontar a necessidade de melhorias na escola. Mas o que eles fazem é roubar essa bandeira. Nós, que há muitas décadas estudamos a educação e o ensino das disciplinas, sempre tivemos as nossas críticas à escola, na academia e mesmo em movimento sindical, movimentos políticos. O que essa nova direita, né, que vinculada a esse grupo do Brasil Paralelo faz, é roubar essa bandeira. O Brasil Paralelo e outros movimentos da nova direita, eles aproveitam só a casca dessa crítica, né? Só esse sentimento de mal-estar em relação à escola, jogam fora toda essa construção da análise dos fatores que têm levado a escola a apresentar dificuldades, problemas, falta de rendimento, etc. E aí eles enfiam nessa denúncia que existe um projeto cultural de longo prazo da esquerda, do marxismo cultural, do serviço secreto tcheco, da área 51. Não dá. Né? O professor hoje em dia gasta um quinto a um quarto do tempo dele pedindo silêncio, tentando fazer a chamada, apartando briga e no final das contas agora, mais recentemente, tendo que posar para a filmagem que o aluno que é filiado ao PSL faz porque ele não quer estudar. Então, essas são as difíceis condições de trabalho que o professor tem. E aí você tem esse grupo que é oportunista, que pega esse mal-estar e essa crítica em relação à escola e inverte, né? Desrespeita, desconsidera toda a análise que vem sendo feita, que vem sendo construída no campo da discussão acadêmica, de gestão, de políticas públicas, sindical, e enfia esse discurso ideológico.
Então, gente, falando sério, conseguir dar uma boa aula na situação atual já é quase um ato de heroísmo. As pessoas deveriam levantar as mãos para o céu e agradecer porque ainda existem professores dedicados que apostam a sua vida numa educação de qualidade. Quem de verdade promove doutrinação são os gurus de internet. Veja o texto do André Azevedo da Fonseca que eu estou deixando aqui embaixo na descrição. Lá ele vai apresentar, né, que quem ganha dinheiro com o radicalismo de direita são esses gurus de internet. Eles ganham dinheiro com radicalismo de direita, com fake news, com fake história, com teoria da conspiração, com xingamento, com muita falácia. Né? E eles fazem sucesso com jovens que passam 8, 10 horas por dia na internet. Vai colocar isso contra o professor que passa 50 minutos por dia com o aluno, ou no caso de todas as disciplinas, 3 horas e meia no total, na maior parte das escolas brasileiras, né? Não faz o menor sentido. O Brasil Paralelo vai nessa onda dos gurus, entrevista esses gurus e usa a mesma tática que eles usaram para ganhar a notoriedade e a dimensão que eles acabaram ganhando nesse governo esquisito que a gente está vivendo. Né? Formam uma bolha politicamente radicalizada de direita e cobram mensalidade falando que lá sim estão dando formação de verdade, enquanto na verdade oferecem doutrinação, que é dar uma visão partidarizada, ideológica, anticientífica, que não admite, que destrói, né, qualquer coisa que possa ser falada contra, que não leve em consideração o que pode ser considerado, o que pode ser falado contra, como se fosse a grande verdade revelada que tinha sido escondida pelo marxismo cultural, pelo ET Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. Pelo serviço secreto tcheco. O que realmente esses gurus de internet e o Brasil Paralelo têm oferecido? Primeiro, um discurso político adaptado para as necessidades políticas da extrema-direita hoje. No vídeo passado, por exemplo, né, a gente analisou como que o vídeo 1964, o Brasil entre Armas e Livros, ele acaba utilizando esse discurso, o discurso histórico, né, para combater a ala militar do governo hoje, porque se trata do grupo dos Olavetes contrário, né, ao grupo dos militares, são duas tendências diferentes do governo federal hoje. Eles oferecem também uma historiografia que já é superada, como por exemplo, a historiografia nacionalista da época do Império. É essa a base teórica historiográfica que eles vão buscar para os documentários históricos que eles fazem. Tudo isso como se fosse história científica, de boa qualidade e pior, oferecendo como se fosse uma espécie de verdade revelada que eles salvaram das catacumbas que o marxismo cultural teria escondido. Então aí você mistura a teoria da conspiração com gente falando que está oferecendo a verdade em vez daquilo que efetivamente é estudado, institucionalmente trabalhado, né? Eles oferecem a historiografia como se fosse história científica, de boa qualidade, e o que é pior, oferecem como se fosse a verdade revelada, que eles teriam salvo de onde estava escondido por uma conspiração que foi feita de professores de esquerda, etc, etc. Quer dizer, eles não entendem muita coisa, para não dizer que não entendem nada, nem de como funciona a universidade, nem de como funciona a ciência, nem de como funciona a escola no Brasil atual. O desserviço que eles estão prestando ao Brasil é desvalorizar a profissão docente. Nós estamos no último lugar do índice global do status do professor, da Varkey Foundation. Veja o link na descrição aqui embaixo para você ter uma ideia de como que o Brasil está muito mal, né? Está muito mal posicionado nesse item. Aliás, o ministro Abraham Bestraub, é assim que pronuncia, gosta tanto de ranking, né? Bem que ele podia entender que os países mais bem posicionados no ranking de educação são exatamente aqueles países que mais estão bem posicionados no ranking de respeito aos professores. Fica a dica aí, ministro. Aliás, fica a dica 2. Com esse seu currículo, o senhor não entra em nenhum bom programa de doutorado que se preze, hein? O que torna a escola deficiente é, em grande parte, os maus salários que tendem a afastar os candidatos mais bem qualificados para entrar na profissão. O desrespeito, o desprestígio, a falta de condições, salas lotadas, tudo isso tem levado os professores a faltar e a ficar doentes. Agora, ao fazer esse tipo de crítica irresponsável à escola, eles estão tornando a profissão de professor ainda menos atraente com essa história de doutrinação. Quando o que eles mesmos fazem na sua pretensa escolinha é exatamente doutrinação extremista e pseudocientífica. Primeiro vocês passam no vestibular, estudam 4 anos,
fazem estágio, projeto de extensão, passam em todas as disciplinas, em todas as provas do curso de licenciatura. Daí vocês passam no concurso público, pegam aulas mal pagas na periferia mais distante, amassam barro para chegar na escola, ajudam a servir merenda quando tem merenda, ajudam a salvar a vida de aluno, ajudam a quebrar galho como psicólogo, como assistente social. Depois vocês falam mal do professor. Antes é fácil, qualquer piada de prévio faz. É fácil pegar atalho, que são esses documentários do Brasil Paralelo, para achar que pode ensinar o certo, né? Para um monte de incauto que resolve pagar R$400 por mês, achando que vai ter formação de verdade. Gente, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, inscreva-se no canal, que assim você apoia o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com aquela sua cunhada que está pagando para frequentar o núcleo de formação do Mundo Invertido, do Brasil Paralelo. Se você já é inscrito, obrigado. Compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e clique no sininho para receber as notificações quando saírem vídeos novos. Obrigado por assistir e até a próxima. Já, vai, latim! Mas tá difícil hoje, hein?